junção de duas palavras que se explicam tal como sendo escatos, últimas coisas, né? Ou últimos acontecimentos, o que há por vir, visão futura. Então, e logia é o estudo, a palavra grega para estudo. Escatologia juntando, então nós temos o estudo das últimas coisas. Que os que morrem em Cristo hoje tem um lugar especial, um lugar guardado. Lugar esse que no passado ia todo mundo para o mesmo local, né? Chamado de Hades, onde só existia uma divisão, né? O Sheol, onde só existia uma divisão que era o abismo, era o mesmo lugar. Então todo mundo que morria ia para o mesmo lugar. Ali existia só o lugar de paz, que nós chamamos de Senhor de Abraão, e na divisão do abismo existia-se então o lugar de tormento e de ranger de dentes, onde Jesus faz a menção na parábola do rico e do Lázaro. Quando Jesus morreu, diz a carta do apóstolo Paulo aos Efésios que aquele que morreu, que desceu, foi o mesmo que subiu, levou o cativeiro e deu dons aos homens, presentes aos homens. Então aquele lugar foi transportado para onde o livro de Apocalipse ensina, para um lugar chamado debaixo do altar de Deus, um lugar de alegria, um lugar de regozijo, glória a Deus. Por isso os demais ficam no mesmo local, aonde ainda há tormento, há ranger de dentes. Então quem morre não está com Cristo vai para aquele local aonde está o tormento, o Hades. E quem morre em Cristo agora já tem um local preparado. E glória a Deus. O 24 ele vem falando de toda uma visão a que Jesus começa a demonstrar e relatar um desfecho de toda a história, né? Ou de tudo que vai acontecer, da mesma maneira a que nós vemos já acontecendo nos dias de hoje. Ele termina, ou ele pega parte desse discurso dizendo que, embora o mundo esteja passando por isso, é ainda o princípio das dores, ainda não é o fim. Tá? Ainda não é o fim. Por quê? Porque uma mulher com dor de parto, ela vai sentindo contrações, e as contrações aumentando. Da mesma maneira é o mundo hoje. As coisas estão piorando e cada vez mais vivemos o mundo sendo denegrido, sendo afundado, sendo corrompido, e nós estamos aqui realmente vendo que tudo está caminhando para o final, mas sabemos que ainda é o fim, já estamos chegando. Por quê? Porque as dores de parto já estão aumentando, estão intensas. Já diminuiu o processo, né, das dores, o intervalo entre as dores de parto. Hoje nada mais assusta, porque nós sabemos que é cumprimento da palavra do Senhor. Pai contra filho, irmão contra irmão, reino contra reino, nação contra nação, terremoto, pestes, fomes, tudo isso tem acontecido nos nossos dias, tá? E nós vemos então que quando isso estiver acontecendo, vai existir aquilo que nós aguardamos, ou vai acontecer aquilo que nós aguardamos, ou a igreja aguarda desde os primórdios da humanidade, que é a vinda do Senhor Jesus. Que para a igreja ele virá como um noivo para levá-la, né? Para Israel ele virá como o Messias, o libertador, mas para os gentios ou para o mundo ele vai vir como juiz. Ele vem para esse arrebatamento. A visão pré-tribulacionalista, a visão pós-tribulacionalista e a visão mídia ou mesa-tribulacionalista, tá? Cada uma dessas visões, creio que todo mundo entendeu bem, né? Cada uma dessas visões entende o período ou descreve o período a que o Senhor Jesus vai voltar. A pré-tribulacionalista é o que nós cremos, tal qual o Senhor vindo antes, né, da tribulação. Ou seja, nós seremos guardados, a igreja será guardada e estará com Cristo nas nuvens. Aí a visão mid ou mesa-tribulacionalismo já vê com qual o Senhor Jesus virá no meio da tribulação, com base realmente também falando da igreja ser guardada da ira. Por quê? Porque a ira, a grande ira, vai se dar exatamente nos 3 anos e meio posterior. Então alguns creem que é nesse momento que o Senhor Jesus virá, para que não sofra esse momento da ira. Porém nós vemos que vários acontecimentos se dará e não vai ser tão simples na primeira fase da tribulação.
Então, entendemos essa visão tal qual não tendo tanta base, né? Mas vemos também a visão pós-tribulacionalista, que é a que crê que nós passaremos por tudo isso e Jesus só vai voltar no fim da tribulação, que é onde vai se cumprir todas as coisas e todo olho verá. Tem base? Tem base. É uma questão polêmica teologicamente falando, claro, uma questão extremamente polêmica teologicamente falando, mas entendemos, e o que eu quero que vocês tenham em mente, que é independente da postura adotada, cada segmento adote uma postura, vamos dizer assim, mas independente disso, a doutrina é uma só, e a doutrina diz: Jesus vai voltar. É isso o mais importante. Como vai acontecer o arrebatamento? Com base até na própria palavra do Senhor, nas demonstrações, nas citações de Paulo, onde ele escreve aos irmãos lá de Tessalônica, dizendo e colocando a forma que vai acontecer esse momento, tal qual mesmo Deus aparecerá nos céus com alarido, com voz de arcanjo, trombeta de Deus. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados a encontrar com o Senhor nos ares. Então nós vemos o Bema, que é no momento em que o Senhor Jesus arrebata a sua igreja, automaticamente a igreja vai passar pelo julgamento. Esse julgamento não é para condenar o crente, não é para julgar a salvação, mas sim para pesar as suas obras, para te dar aquilo que nós chamamos de o galardão. Obras essas medidas como, ou referenciadas como ouro, pedras preciosas, né? Palha, feno, etc. E o que a Bíblia diz que o fogo vai provar, ou seja, o fogo vai revelar qual é a obra do cristão. Afinal de contas, só dizer que é cristão não basta. Temos que ter também obras, temos que fazer, na verdade. A Bíblia diz: mostra-me a tua fé e eu te mostro as obras. Mostra-me as tuas obras e eu te mostro a minha fé. Anda junto de certa forma. Não tem jeito o cristão dizer que tem fé e não tem obras. Também é impossível. É claro que a fé sem as obras, ela é morta. Isso é uma regra. Então a salvação é pela graça mediante a fé, mas o cristão tem obras, e essas obras acompanham. A Bíblia diz que essas obras acompanham os cristãos, e Deus vai galardoar cada um segundo as suas obras. Sendo assim, suas obras serão pesadas no fogo, e o sujeito vai passar um determinado detrimento, porém esse não vai estar condenado. Mas eu quero chegar agora com obra. Processos é onde nós entramos na grande tribulação, entendendo que nós chamamos esse período de 7 anos, com base em Daniel 9:27, né? Nós entendemos esse período tal como sendo a tribulação, tá? Então, esse período todo é a tribulação, sendo que ele fará um acordo, e no meio da semana, semanas essas que nós chamamos, com base nas 70 semanas de Daniel, semanas proféticas, tá? Então, 3 anos e meio, porque a semana tem 7 dias, entendemos que no meio, então, desses 7 dias, ou 7 anos proféticos, nós teremos aí a quebra do acordo. Dessa quebra do acordo, o que aqui no início seria uma falsa paz, que é o que a Bíblia fala lá no início do capítulo 6, aonde se inicia, no capítulo 6 de Apocalipse, a grande tribulação, né, ou melhor dizendo, a tribulação, lá inicia dizendo que foi visto um cavaleiro, o primeiro cavaleiro vindo, e esse cavaleiro ele vem se não para vencer, ele vem na sua mão, ele tem uma coroa e na sua mão tem um arco. Esse cavaleiro é o primeiro cavaleiro do Apocalipse, ele vem trazendo branco, simboliza então uma certa paz, ele vem vencedor e para vencer. Esse cavaleiro nada mais é do que o anticristo, que vem demonstrar uma falsa paz. Isso está enquadrado na tribulação, tá bom? Isso porque, na verdade, o mundo pensa ou tem na sua mente que tudo vai ser bom, que tudo vai ser maravilhoso nesse momento, porque toda aquela confusão daquele povo que sumiu
vai ser restaurado por ele, e vai ter um acordo de paz tremendo entre todas as nações da terra. Todo mundo vai achar que ele é o bom. Em seguida vai começar alguns episódios, vão vir mais os demais cavaleiros, né? Vai vir o cavalo amarelo, vai vir o cavalo vermelho, vai vir o cavalo preto, e algumas coisas acontecerão como nós vimos, né? Só que nesse meio período aqui é o que nós chamamos de o início da grande tribulação. Tá? Então, tribulação é o período de 7 anos. A grande tribulação, na verdade, é o segundo período de 3 anos e meio. É onde a coisa fica feia. Esse período das trombetas tem uma menção ou se compara ao período das taças. Nós vemos que nesses períodos das trombetas muitas coisas acontecerão. As águas, a terça parte das águas vão se tornar em sangue. A terça parte da vida marinha vai ser abalada. A terça parte dos homens vão morrer, né? Tantas coisas vão acontecer aos toques dessas trombetas. Sabemos que até a quinta trombeta nós vemos os 3 ais do Apocalipse. Aprendemos que esses 3 ais nada mais são do que períodos, né? A qual o próprio anjo anuncia. Eis aí o primeiro ai, eis aí o segundo ai, eis aí o último ai, ainda está por vir. O último ai se dá na última trombeta. Lembrando que cada trombeta tocada, você analisando, você vai ver que ela é parcialmente. Ela atinge o povo parcialmente, ela atinge parte dos moradores da terra, nunca em totalidade, nunca em totalidade. Ela só pega a parte, porque trombeta nada mais é do passado usada como anúncio, era usada para anunciar, reunir o povo, dar recados, vamos dizer assim, ou afirmar um arauto que estava para subir e fazer uma afirmação. A trombeta era usada por vários sentidos. Da mesma maneira, a trombeta também vai ser usada nesse sentido, bem anunciando cada trombeta o que vai acontecer. Em cada toque da trombeta acontece algo, e esse algo pega parte do povo, ou seja, é anúncio, na verdade. É anúncio. Por quê? Porque depois das trombetas, nós vemos que acontece então aquilo que nós chamamos de ai daqueles. Por quê? Porque a última trombeta já inicia no final da última trombeta o início da ira total de Deus, que é o que nós chamamos as 7 taças da ira de Deus, ou 7 flagelos da ira de Deus. Aqueles que receberem o sinal na sua mão ou na sua testa vão beber da ira de Deus. E quando se fala em 7, nós aprendemos que se fala de totalidade, tá? Então a ira de Deus será derramada em totalidade sobre toda a terra. Quando inicia-se, então tem uma comparação muito forte. Tanto as taças quanto as trombetas têm uma semelhança muito grande. Os acontecimentos são praticamente iguais. A diferença é que as trombetas, elas vêm anunciando parte dos acontecimentos. As taças, ou melhor dizendo, parte do povo, vem pegando parte do povo, a terça parte. Ou seja, não atinge de maneira global. As taças já vem atingindo de maneira total. Total de que maneira? As águas do mar se tornam em sangue. Todo o mar se torna em sangue. As vidas marinhas morrem. Toda a vida marinha morrendo. As fontes das águas agora já era, se torna em sangue. Todas as águas se tornando em sangue. O calor abrasador vem sobre os homens. Pegando o mundo inteiro de maneira intensa. Nós vemos que se congregarão os 10 reinos. Esses 10 reinos que nós vimos lá no começo, aonde a besta que subiu do mar, vocês lembram disso? Ela tinha ali as 7 cabeças e tinha quantos chifres? 10 chifres, que seriam os 10 reinos. Esses 10 reis vão passar pelo rio Eufrates, vão seguir em direção ao povo, à Terra Santa. Ele vai chegar no local chamado de Megido, ou de Megido, né? Aonde nós sabemos e temos a tradução tal qual sendo Armagedon. Nesse Armagedon, o povo de Israel vai estar cercado. Ao estar cercado, ali cumpre-se aquilo que a Bíblia diz que todo olho verá, porque nesse momento não existe saída escapatória.
E nesse momento Israel clama pelo Messias libertador. Aquele guerreiro, esse Messias guerreiro libertador, aparece e vem com domínio, com honra, com glória, com poder. E a Bíblia fala em Zacarias 14 que ele vai vir, com ele vai vir os seus santos, ou seja, nós estaremos com ele. Porém Isaías declara dizendo que ele vai pisar no lagar sozinho, da mesma maneira que o próprio livro de Apocalipse diz que ele, as uvas da terra já está pronta, e ele vai colher. Agora ele dá a ordem para a vítima, e as uvas da terra são colhidas porque já estão maduras. Ele começa a pisar no lagar, o lagar ali sai sangue, diz a palavra do Senhor. Então é o momento da grande batalha, essa batalha histórica que vai marcar tudo, porque é a última taça. É exatamente isso que está acontecendo nesse momento. O sangue vai vir até os freios dos cavalos, vai ser algo terrível e tenebroso, que nós chamamos de um grande dia do Senhor.